Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou Camila Claro e eu convido você a dar um tour aqui no meu canal e ver os vídeos antigos que eu já tenho postado sobre arte. E se você é amante da arte, também te convido a me seguir lá no meu Instagram, Claro_Camila, que tem bastante reels bacana lá de algumas técnicas rápidas que eu costumo postar por lá. E se você já é meu seguidor antigo, já curte os meus vídeos, eu vou te pedir uma gentileza. Escreve aqui embaixo nos comentários para mim qual foi o vídeo que mais te impactou. Ou se algum vídeo meu fez alguma diferença na sua vida e o porquê. É muito importante para mim que você deixe isso escrito. E com certeza vou pedir mais uma vez para todos vocês, quem já me conhecia, quem não conhecia, para dar aquele like amigo aí para me ajudar na divulgação para o meu vídeo ir mais longe. Tá bom? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a técnica dessa placa aqui que vocês devem ter visto lá no meu Instagram, quando eu postei um Reels. Eu publiquei essa placa do meu ladinho, assim, no vídeo que eu fiz. É uma técnica bem simples, são várias técnicas, na verdade, mas são técnicas simples, fáceis de ser executadas, independente de você já ter algum tempo no artesanato ou não. Eu vou ensinar o passo a passo bem devagarzinho aqui para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir essa peça aí na sua casa, ou no seu ateliê, onde você estiver. Tá bom? O material é super básico, eu vou passar a lista de material, mas eu queria deixar algo aqui bem explicadinho para vocês. No caso, eu estou falando aqui de um recorte a laser que está escrito que é celular abençoado. Mas você pode utilizar essa técnica com qualquer outro motivo. Pode ser com placa de bem-vindo, até eu deixei uma separada aqui para mostrar para vocês, que é o mesmo estilo, mas com um recorte, uma frase diferente. Pode ser placa de bem-vindo, você pode utilizar às vezes com tema de banheiro, colocar se o seu banheiro é numa chácara, às vezes, ou num restaurante do estilo mais rústico, você pode colocar na porta do banheiro. Você pode utilizar na área gourmet, utilizando, ao invés desse recorte, você sobrepõe o recorte com alguns talheres envelhecidos ou pintados, ou com uma panelinha. Se for um quarto de criança, você pode colocar um lacinho, né, se estiver nesse estilo mais amadeirado. Enfim, você pode brincar com o tema aqui. O importante mesmo é eu descrever a técnica para vocês, tá bom? Bora começar? Bom, pessoal, para fazermos essa placa, então, nós vamos precisar desses materiais. Então, no caso, eu estou utilizando essa placa aqui, que ela já vem pronta. Mas caso você não encontre na internet, né, ou não queira fazer exatamente essa, você pode colocar qualquer aplique de MDF. Muitas vezes a gente encontra escrito só home, né? Então, se você gosta dessa palavra e quiser substituir, o importante é você ter algum corte a laser, assim, diferente para você sobrepor na peça e tá com o tema daquilo que você quer colocar. Se você quiser, por exemplo, fazer essa placa para cozinha, você pode utilizar um recorte, assim, sem nada escrito, somente um recorte diferenciado e colocar, de repente, 3 talheres pequenos aqui envelhecidos, ou um stencil escrito abençoado, ou um stencil essa casa pertence a Jesus, enfim, ao que você remeter, o tema que você quiser, é só para vocês seguirem a técnica aí mesmo. Então, você vai precisar desse aplique de recorte a laser, um quadrado que seja um pouquinho maior que ele para você sobrepor, para poder fazer o trabalho, e um outro maior, uma placa maior, para sobrepor os três, para poder fazer o efeito. De material, o que nós vamos precisar? De régua, lápis e estilete para a gente fazer a técnica nessa primeira placa. Eu gosto sempre de utilizar o gel envelhecedor, né, nas minhas técnicas. Tinta marrom, a cor que você tiver, uma branca e verniz pro final, tá bom? É mais ou menos isso. Se tiver algum material a mais que apareça aí no meio do caminho, eu vou lembrando vocês. Então, pra gente iniciar, nós vamos fazer isso. Se vocês olharem aqui, ó, a placa de baixo, é exatamente esse trabalho que nós vamos estar fazendo aqui, tá? Então, a gente vai medir com a régua o tamanho da sua placa. Aqui, no caso, a minha tem 20. Eu vou dividir ela, então, em 4 partes, pra gente fazer 4 ripados, tá? Então, eu vou marcar, fazer as marcações, dividir em 4 partes iguais. Eu gosto de marcar em cima e embaixo, para que o risco saia bem retinho quando for fazer a emenda, tá? Aí você pode passar o lápis sem medo de riscar, porque depois a gente vai pintar isso daqui, então não tem problema. E porque a gente vai precisar que a linha esteja meio forte para você poder seguir com o estilete, tá?
Aí eu gosto de utilizar essas réguas de metal, de alumínio, porque elas dão uma segurança a mais e quando você passar o estilete, ele não vai comer a régua de plástico, né, de acrílico. Mas se você não tiver outra, pode utilizar também. Se você quiser medir com a régua e utilizar como guia, ó, às vezes um pedacinho de ripinha, para você economizar a sua régua, tá bom? Aí você vai vir com o estilete e vai afundar mesmo. Essa técnica é uma técnica bem antiga, bem conhecida, mas ela é bem utilizada ainda nos dias de hoje, para quem gosta de realmente dar profundidade, dar textura na peça que está fazendo, não só fazer o sombreamento, né? Mas realmente ter um relevo. Eu gosto de trabalhar com imagens, assim, com texturas verdadeiras mesmo. Eu gosto de trabalhar com sombreamento, mas eu gosto de também fazer essa técnica mesmo no estilete, não só no pincel. E aí, você vai fazer as canaletas assim, tá? As 3, mais as outras 2 canaletas aqui, ou 3, 4, depende do tamanho da peça que você tá utilizando aí, até o final. Bom, depois de terminado a parte do estilete, a gente vai vir agora com a tinta marrom, tá? E a gente vai fazer uma cobertura de uma única demão em cima dessa placa. Não tem problema que passar em cima do ripadinho, do trabalho que foi feito com o estilete, é para passar mesmo, tá? Deixa ele bem escuro, pode passar todinha na placa, dos 2 lados, tá? Pra gente fazer a parte de trás também, pra ficar com um acabamento bonito a peça do lado de fora. E vai cobrir e aguardar a secagem. Após a secagem, ele vai ficar assim, tá? Então, eu passei uma demão só, porque o meu marrom é muito escuro. Aí, isso fica a critério e gosto de vocês, tá? Aí, eu vou pegar a pátina cera incolor, ou a cera que vocês tiverem aí, e vou passar em alguns pontos. É uma técnica também bem antiga, mas como sempre tem gente que chega novo aqui no canal e nunca fez artesanato, não sabe, então eu gosto de explicar tudo desde o início. Tá? Desde, assim, mesmo que seja básico para algumas pessoas. Então, você vai passar em alguns pontos essa cera, tá? Você não vai passar na placa inteira, porque senão você vai descascar muito. Quanto mais você passar, mais ela vai descascar. Então, sempre passa nos cantinhos, assim, ó. E uma grande, às vezes, no centro. Mas eu gosto sempre de valorizar os cantos para aparecer o marrom embaixo. Porque a gente vai cobrir ela com branco depois. Então, valoriza bem os cantos e umas puxadas grandes, assim, no centro, tá? Vocês nos cantinhos, assim, aqui onde correu o estilete também, é bacana. Mas nada exagerado. E aí, a gente vai passar uma demão só de branco no pincel amarelo, de cerdas duras. Então, a gente vai carregar bem o pincel e vai passar. E não vai ficar fazendo vai e vem. Vou explicar pra vocês, tá? Então, pra quem tá fazendo a primeira vez, não pode... Isso aqui tem que deixar naturalmente secar, não pode acelerar. A partir de agora, a gente não acelera mais com o secador. Porque senão ele vai derreter a cera e vai ficar um óleo só embaixo. Aí, a gente vai perder o efeito que a gente quer fazer de desgaste, de envelhecido dessa placa aqui. Então, agora, nós vamos vir com uma camada da tinta branca, tá? Bastante generosa, bem generosa, assim, ó. E aí, a gente não vai ficar indo e voltando, a gente vai passar e depois a gente vai deixar secar. Eu vou cobrir toda a peça. Tá vendo que tá ficando parecido com o que eu trabalho que eu já tenho aqui embaixo? E aí, aonde vai caindo, onde tem a cera vai abrindo a tinta. Que é isso, tá vendo aqui, ó? É esse efeito que a gente quer que aconteça. Enquanto a outra placa seca, a gente vai trabalhar a parte de cima, que é bem simples, tá? Nessa daqui, a gente só vai passar também uma tinta branca e depois a gente só vai dar um leve desgastado com a lixa. Então, ela é mais simples. Vai pegar a própria tinta branca, com o pincel que você já estava usando mesmo, e vai passar assim. Não precisa ser uma camada muito generosa também, meio aleatório, para cobrir todo esse MDF aqui, tá? Que depois a gente só vai passar a lixa para dar uma desgastada nele. Lembra de pintar as lateraisinhas também, tá bom? Importante para não ficar totalmente marrom, pra gente ter um equilíbrio aí com o branco e com o marrom da madeira, tá? Mas essa é bem simples.
O mesmo marrom que a gente utilizou para fazer a base da primeira, nós vamos utilizar nesse daqui, tá? Só que nessa daqui nós vamos passar 2 demãos para ficar com uma cobertura bem bacana, porque depois a gente vai trabalhar o gel envelhecedor aqui, imitando o nó da madeira aí nessa placa aqui, com o gel envelhecedor. Então, pode dar 2 demãos nessa plaquinha aqui. Bom, depois de seco vai ficar assim, essa segunda base, tá vendo? Com o gel imitando os nós da madeira. E essa aqui já tá seca, a gente já passou a lixa, né? Já deu o desgaste nela, então essa vai ficar sobreposta à branca. E aí a gente vai vir com aquela outra do corte a laser, que também já tá seca, e vai por aqui em cima. Só que antes nós vamos dar uma desgastada nessa aqui também, com uma lixinha, com a mão bem levinha, só pra gente pegar os cantinhos assim, ó. Tá? Aqui o meio um pouco, pra gente dar também tá vendo? Um desgaste para combinar com a peça, pra esse aqui não ficar aquele branco gritando com as outras todas desgastadas. Então, a nossa peça, as 3 peças lixadas ficam assim. E aí, a gente vai colar uma sobre a outra. Primeiro, você vai passar, então, o verniz da sua preferência, tá? Ou verniz fosco, ou brilhante, o que você gostar mais. Eu gosto mais do fosco. Vai passar uma demão de verniz em cada plaquinha. Aí, você vai vir colando uma sobre a outra, utilizando cola de artesanato, a cola branca, tá? Eu gosto bastante dessa, ela demora um tempo de cura, então eu gosto de fazer um dia, deixa secando no cantinho, e aí no dia seguinte tá totalmente colada e ela não descola mais. Tem pessoas que gostam de utilizar esse tipo de cola instantânea, pega mil. Às vezes, ela dá uma ressecada e solta, tá? Eu gosto de utilizar para outros tipos de materiais. Na madeira, eu gosto de utilizar a cola branca mesmo, própria para madeira, para artesanato, tá bom? Então, eu vou fazer, passar o verniz, vou colar e vou deixar secando até o dia seguinte, aí a minha placa vai estar pronta. Bom, pessoal, então o resultado final foi esse aqui, tá? A nossa peça finalizada e seca. Você tem 2 opções de tá utilizando ela. Ou nesse suporte, como eu coloquei aqui, como vocês viram lá naquele Reels, que ela fica sobre a mesa assim. Ou você pode estar utilizando um ganchinho aqui atrás e pendurando ela na parede. Eu vou confessar para vocês que eu amo tanto essa placa e tudo que ela significa, que eu tenho as 2 formas na minha casa. Eu tenho tanto na parede quanto em suporte de mesa assim, tá? E eu queria agora falar um pouquinho para vocês sobre o que representa essa placa, na verdade, que ela está escrita em inglês, mas vocês podem até encontrar em português, e trazer também para a vida de vocês, tá? Na verdade, eu queria ler um pouquinho da palavra que fala sobre isso, sobre a gente ter um lar abençoado. Eu fiz um resuminho aqui para vocês, mas lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala o seguinte: plantou também o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e nesse jardim colocou o homem que havia criado. Então, Deus começou a criar a família a partir de Adão e Eva, e ele os colocou num jardim perfeito, e pediu para que eles cultivassem esse jardim. Lá no versículo 15, ele fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então, como que a gente mantém um lar, cultiva um lar abençoado? Não é simplesmente a gente colocar uma plaquinha dessa que o lar vai ser abençoado. Isso aqui é só uma representação daquilo que eu acredito, daquilo que você acredita, daquilo que você intenciona dentro da sua casa. Mas mais do que isso, você ter um lar abençoado é você, de fato, cultivar a semente que Deus coloca no seu coração para que ela dê frutos, floresça, né, conforme o tempo, as estações, dentro daquilo que está nos princípios de Deus para a sua vida. Então, quando Deus ele criou, ele idealizou a família, ele criou Adão e a Eva, né? E colocou eles num jardim que era perfeito, né? Que deveria ser bem cuidado, com carinho, com amor, com atenção, como nós devemos cuidar da nossa família. Assim como eu li para vocês lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, ele disse assim: se eu quero ter um lar abençoado, né? Se eu quero ter um lar onde a presença de Deus é vista, ela é notada, eu tenho que fazer com o que ele ordenou, eu tenho que cuidar, eu tenho que cultivar essa terra, que é o meu lar. Então, a primeira coisa, quando a gente cultiva a terra, é
Assim, ele fala que ele colocou o jardim voltado para o sol, isso é muito importante. Então, um lar, ele tem que ser abençoado com um sol todos os dias. Se a gente tem um cômodo que não bate sol, a gente sabe que ele mofa. Então, é importante o sol. E o que seria o sol? Seria a presença de Deus todos os dias na nossa casa. E como que a gente busca a presença de Deus todos os dias em casa? Através das nossas orações. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica, mais próximo ao reino, né? Então, a segunda coisa é para você cuidar da sua casa. Muitas pessoas, elas ficam querendo ter, às vezes, uma casa melhor, uma casa maior, um carro melhor, mas muitas vezes não cuida daquilo que Deus colocou. Às vezes você tem uma casa simples, mas ela é uma casa abençoada, ela foi uma casa dada por Ele. E muitas vezes você negligencia essa casa. Ah, porque quando eu tiver uma casa maior, eu vou cuidar melhor, daí eu vou pintar, daí eu vou limpar. E muitas vezes Deus está esperando você cuidar daquilo que Ele já colocou na sua mão, para que Ele te acrescente coisas maiores. Então, a segunda coisa é você cuidar da sua casa, é você ter responsabilidade. E fora a parte material de cuidar da casa, também tem a parte espiritual da sua casa. É você ter responsabilidade para que as bênçãos que chegam até lá você não perca, né? Através de, às vezes, alguns atos que não agradam aos olhos de Deus. Assim, quando a gente cultiva um terreno, a gente, para ele poder continuar frutificando, a gente tem que livrar ele das ervas daninhas, né? Se a gente deixa a erva daninha, o que ela faz? Ela enrola na planta, muitas vezes ela mata aquela planta, porque ela cresce às vezes ferozmente mais rápido. Então, o que são ervas daninhas na nossa casa que podem entristecer a Deus e afastar a presença de Deus? Mágoa, rancor, brigas, ressentimentos. Nós, todos os dias, como pai e mãe, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Se os nossos filhos vivem dentro de um ambiente de contenda, de briga, de xingação, é esse exemplo que ele vai levar para a família que ele vai formar. Então, nós somos responsáveis. Antes de sermos pais, nós somos professores dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los todos os dias. Então, um ambiente onde tem todo esse tipo de erva daninha que eu citei, ele é maléfico. Ele vai matar as bênçãos, aquilo que Deus está colocando lá dentro, porque afasta a presença de Deus. Né? Quando um lar que só tem briga. Muitas vezes tem pessoas que eles brigam em casa e depois no final de semana vai para a igreja adorar a Deus. Isso é religiosidade. Deus não está importando de você ir todo domingo à igreja, toda quinta-feira. Ele não está se preocupando com isso. Ele está se preocupando primeiramente com aquilo que ele te deu, com aquilo que ele te confiou, que é a sua família. Como você está cuidando desse terreno? Como que você está cultivando essas sementes que ele te confiou? É nisso que Deus está preocupado, primeiramente, antes de você ser um bom pastor, ser uma boa pastora, ter um ministério na igreja, tá? É isso que ele está preocupado. E muitas vezes essas ervas daninhas, elas mudam a postura da família e acaba tirando a paz, que é aquilo que nos guia todos os dias. É a paz, a palavra fala que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. E num ambiente que só tem conflito, que só tem briga, é muito difícil de Deus reinar nesse lugar. Terceiro, arar a terra, para preparar o terreno para colher os frutos bons. Como que a gente ara a terra da nossa casa, do nosso lar, para colher os bons frutos? A gente tem que ter um coração quebrantado, a gente tem que ter um coração ensinável, para quando a gente ouvir a voz de Deus, Deus falar algo com a gente, seja na palavra, seja através de uma oração, seja através de um profeta, você ter o seu coração ensinável, ouvir o que Deus está falando para você e está te ensinando. Trabalhando o quebrantamento em seu coração, para que a semente de Deus não encontre resistência para frutificar. Muitas vezes a gente tem um pensamento que acha que está certo, e às vezes a gente está errado. E às vezes vem Deus e corrige, e a gente fala, não vou abrir mão dessa posição. E aí a semente ela não consegue enraizar. Porque a semente primeiro ela desce para baixo, primeiro a semente morre, ela tem que morrer para ela virar. Você sabia disso? A semente, quando a gente coloca na terra, ela tem que morrer para ela mesma, para ela virar uma planta. Porque se você deixa ela numa mesa, por exemplo, você já deixou feijão no sol, ou em cima de uma mesa, esqueceu um feijão lá solto na sua despensa, ele não dá em nada. Ele não serve nem para você cozinhar e nem serve mais para você plantar, porque ele está seco, duro, esturricado ali. Mas quando você coloca ele na terra, o que acontece? Ele morre e aí ele começa a gerar raízes para baixo, para depois ele crescer. Então é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha um coração ensinável para que ele possa, quebrantado, para que ele possa
nos guiar, nos ensinar, para que a gente dê árvores com bons frutos. Trabalha o quebrantamento para que a semente de Deus não encontre resistência. E prepara o terreno com a perseverança e depois colhe os bons frutos disso. É disso que Deus espera da gente. O quarto é semear boas sementes. Como que a gente semeia boas sementes? Porque sabe que quando você vai plantar algo, numa colheita, numa plantação muito grande, você tem que separar as sementes, porque às vezes você pode perder, ela já está doente, ela está com bichinho, ela não vai gerar uma árvore ali, você perde aquele espaço, aquela cova daquela planta. Então, a primeira coisa é a gente separar as sementes, né? Então, semear boas sementes, semear boas atitudes corretas, para que o nosso lar seja cheio de amor, carinho, respeito, aceitação, fé e perdão. Essas são as boas sementes que a gente tem que semear no nosso lar. O novo lar pode sofrer ataques. Às vezes o nosso lar, às vezes a gente, né, casa, começa a formar a nossa família, o primeiro filho, o segundo filho, às vezes o terceiro, né? Só que durante esse período a gente está sujeito a ataques. A gente sabe porque a nossa luta, né? Lá na palavra fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o mundo espiritual, né? Então, muitas vezes a gente pode estar sujeito a esses ataques, mas como que a gente se reveste para se blindar, para que esses ataques não possam ter efeito? Eles podem até entrar, mas eles não possam ter um defeito avassalador na nossa casa. É nos revestindo através da oração. A oração te protege desses ataques, para que não hajam brechas para o inimigo entrar. E a outra, a quinta, é a gente vigiar a porta de entrada. O que significa, Camila, vigiar a porta de entrada? Não é você vigiar quem vai entrar na sua casa, isso obviamente. Né? A gente não vai colocar um bandido, não vai colocar uma pessoa mal intencionada dentro da sua casa. Mas muitas vezes o inimigo entra por lugares que a gente não sabe. A TV, o celular, más companhias, palavreado, pornografia. O inimigo, ele adora esses veículos para ele entrar. Então, vigie o que seu filho está assistindo, vigie o que você e o seu marido estão assistindo juntos. Será que o conteúdo que vocês estão assistindo, ele vai edificar? A pergunta que eu faço para mim, quando eu vou ligar qualquer coisa, eu começo a assistir, pergunta é, isso vai me edificar? Eu vou ganhar tempo assistindo isso? Não, eu vou perder tempo. Então, uma coisa que vai te tirar prejuízo, não vai te edificar, vai fazer você perder tempo, esquece, passa adiante. Vigia o que teus filhos estão assistindo. Controla o que eles estão vendo no celular. Muitas vezes a TV é algo que já está até encostado lá no canto, né? Que as pessoas nem utilizam mais a TV aberta. É tanta porcaria que vem. Mas o celular também vem muita porcaria. Tá bom? A internet é uma ótima aliada nossa. Mas se ela for usada de outra forma, ela pode ser uma péssima aliada. Principalmente na sua casa. Às vezes não conseguimos impedir a entrada do inimigo, mas nós, assim, muitas vezes, como eu acabei de falar, o inimigo ele entra por alguma brecha. Mas quando nós estamos revestidos da oração, nós não podemos duvidar da nossa fé e do Deus poderoso que ele luta por nós. Ele manda os seus anjos lutarem a nosso favor. Então nunca duvide do poder de Deus, ainda que você esteja numa batalha, você esteja num ataque, nunca desista do amor e do poder de Deus sobre a sua vida. E ore com fé sempre. Cuide, agora a palavra final para você. Cuide e cultive o ambiente espiritual na sua casa e desfrute de um lar abençoado. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, quem ficou até o final, escreve aqui embaixo para mim se esse vídeo ele te impactou de alguma forma, se é a primeira vez que você está aqui. Se você já me conhece de anos atrás, escreva para mim também, que é muito importante o seu comentário para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.